a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, qual esposa adornada, para seu esposo. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, qual esposa adornada, para seu esposo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na capelinha e todos vós nos acompanhais através da internet, sejam bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia neste dia em que celebramos a festa, o aniversário da dedicação da Basílica de Latrão. Celebra-se neste dia, caros irmãos e irmãs, o aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão, construída pelo Imperador Constantino no templo do Papa Silvestre, de 314 a 335, em honra de Cristo Salvador. É também a Catedral de Roma. Inicialmente foi uma festa da cidade de Roma, mais tarde estabeleceu-se na Igreja de Rito Romano, a fim de honrar a Basílica, que é chamada a Igreja-mãe de todas as igrejas. E como sinal de amor e de unidade ao Santo Padre, vamos ter presente a sua missão. Vamos rezar pelas suas intenções, pedindo ao Espírito Santo que o acompanhe nesta missão que é de presidir na comunhão a todas as igrejas do mundo. Caros irmãos, para melhor celebrar estes santos mistérios, vamos reconhecer em breves momentos de silêncio que na nossa vida ainda existem alguns aspectos que necessitam de mudar. Vamos pedir esta graça também da conversão do coração, para podermos acolher Jesus mais intimamente no nosso ser e também nós sermos este templo que é a Igreja. Em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison,
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, multiplicai sobre a Igreja o Espírito de graça, para que o povo fiel cresça cada vez mais para a edificação da Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus. Segundo a graça que de Deus me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Palavra do Senhor.
braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Aleluia, 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 aleluia. Escolhi e santifiquei esta casa, diz o Senhor, para que o meu nome esteja neste lugar para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhe as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhe: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinos, hoje a liturgia da palavra convida-nos a celebrar o aniversário da Basílica de Latrão. Pode parecer um pouco estranho estarmos a celebrar uma festa de uma basílica que porventura nem conhecemos. Já ouvimos falar, mas não conhecemos. Deste modo, temos que recorrer à história para percebermos a sua importância e a razão desta festividade comemorada em toda a Igreja, na Igreja Universal. Nos inícios do cristianismo, os cristãos de Roma reuniam-se para orar e celebrar a Eucaristia em casas particulares ou nas catacumbas, ou seja, reuniam-se escondidos devido à perseguição que sofriam. No entanto, esta perseguição que as primeiras comunidades cristãs foram alvo terminou no século IV e a situação dos cristãos começou a mudar. Foi neste contexto que foi mandada construir a primeira igreja. Entenda-se este edifício, à qual foi dado o nome de Igreja de São João de Latrão e foi consagrada como a Catedral do Papa, por ser a cátedra do Bispo de Roma. É por isso que a Catedral de São João de Latrão é intitulada como a Igreja-mãe, a mãe de todas as igrejas. É esta a origem e o significado da festa que hoje estamos a celebrar.
Portanto, recordamos hoje esta igreja que é considerada a mãe de todas as igrejas. E neste momento somos convidados a meditar na importância destes edifícios que chamamos casa onde Deus habita. De facto, caros irmãos e irmãs, as igrejas, as basílicas, têm como principal missão albergar o povo de Deus, que de forma individual ou comunitária a estas se dirigem para rezarem e celebrarem a sua fé. De facto, estes templos magníficos, muitos deles, foram construídos pelas comunidades cristãs e são espaços que devem de ser estimados por cada um de nós. A nossa igreja paroquial é muito importante, lá nas nossas paróquias, nas nossas terras. É lá que acontecem os momentos mais decisivos e importantes da nossa vida, desde que somos meninos até ao dia em que partimos para a casa do Pai. Então devemos cuidar deles, estimá-los, velar por eles, para que nada falte. São espaços sagrados, são tendas de encontro entre Deus e os homens. No entanto, esta verdade não nos pode fazer esquecer uma outra, não menos importante, como nos recordava São Paulo na primeira leitura. Ele diz-nos que também nós somos edifícios de Deus. Também nós somos lugar onde Deus habita. Também nós somos lugar sagrado, onde Deus se dá a conhecer e se comunica com o nosso eu e com o tu que caminha ao nosso lado. E que conosco fazem esta experiência de viver em Deus e de viver com Deus nas suas vidas. Caros irmãos e irmãs peregrinos, esta é a maior dignidade de ser humano. Sermos templo e edifícios de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Portanto, é fundamental que tanto nos templos edificados pelos homens, como pelos criados por Deus, o homem e a mulher, deve de existir comunicação, união, oração e comunhão com Deus e com os irmãos. Esta comunicação, esta união, esta oração é sinal que o Espírito Santo habita em nós e que nós, de facto, somos estes templos onde Deus habita. O Evangelho que acabamos de ouvir recorda-nos que também os judeus tinham um grande templo em Jerusalém, precisamente para servir esta comunicação, esta união de Deus com os homens. Era lá onde rendiam o culto a Deus. No entanto, como ouvimos, algumas destas pessoas transformaram a casa de Deus no mercado, onde vendiam tudo um pouco, e vai expulsar os cambistas, recordando-lhes que a casa de seu pai é uma casa de oração, onde eles devem de procurar, acima de tudo, relacionar-se com Ele na intimidade, no silêncio e na escuta da palavra. Por fim, Jesus recorda-nos que Ele próprio, o seu corpo, é o autêntico templo, que nenhum terremoto, nenhuma tempestade, nem a sua própria morte pode derrubar. Jesus é, assim, o verdadeiro templo que devemos procurar em todos os momentos da nossa vida, pois em Jesus dá-se o verdadeiro encontro entre Deus e os homens. Procuremos sempre, nos templos humanos ou nos templos de Deus que somos cada um de nós, procurá-lo, buscá-lo, deixar que Ele fale em nós, para podermos sentir a sua presença viva e ressuscitada. E não deixemos que o pecado,
que as tentações do mundo transformem neste templo tão belo em algo que destroce completamente a imagem que Deus tem de cada um de nós e que nós somos com Deus, e que não nos ajuda a sermos quem devemos ser, não nos ajuda a sermos homens e mulheres felizes por termos esta dignidade que Deus nos dá de sermos edifícios, de sermos templos de Deus. Irmãs e irmãos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que as águas do Rio da Vida a façam produzir frutos abundantes de santidade, oremos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e, como eles, eduquem a fé dos catecúmenos, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Para que os cristãos de todas as dioceses tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os que vêm orar a esta capelinha aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construíste o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe ditosa, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Como é agradável a vossa morada, Senhor dos exércitos. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente.
Até as aves do céu encontram abrigo e as andorinhas um ninho para os seus filhos. Junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Cristo amou a Igreja e deu por ela Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes da vossa Igreja na terra sinal visível da Jerusalém celeste, permiti que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos um dia muito feliz, uma peregrinação aqui no Santuário de Fátima, na casa da Mãe do Céu. Sejamos todos nós estes templos e espelhemos esta luz que é Deus em nós. Despeço-me de todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças